Assim, entre a minha condição, as pessoas quererem invadir alunos que não têm experimentação de usar o meu biotipo para fazer avaliação de graça, para vender nas minhas costas, como fez a questão do Lúcio lá em Aracruz, me puxar, não me convidou, ele era um estagiário invasivo, tinha um percentual como se fosse pagava de delinquente e apontado como um idiota, que fez a sala, que eu tive até que assinar o negócio dele. Ele montou uma com uma advogada ou uma pessoa lá que alegou que queria ganhar indenização, que abriram a porta no banheiro, blá 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 blá. Na época o nome dela era Jamile, que não sei o que lá, Health Life, foi essa que foi Health Life, que depois faliu, ficou trabalhando em outros lugares e para sair, para contratar ali, estava vendendo coisas paralelas. Trabalhou para aquele que trabalhou lá no o tal que era, como é que fala? Alguma coisa da polícia ou alguma coisa, como é que fala? Que ele dava aula de marciais para criança, como é que era o nome? Que montou um estúdio que ele estava trabalhando para ele, não é polícia, como é que fala? Eu gravei aí para trás, que tipo tinha que sair antes da escola, ou a aula ser um horário incongruente. Ele estava trabalhando para esse cara, mas cada um cria uma doutrina específica. Pessoas que têm vários outros salários, entre outras instituições, isso vira uma desgraça gigantesca. O que é estimular vários currículos e dizer que esse não atende isso, aquilo, o que é desqualificar a profissão e não ter esses resultados nem nada. Aí o que acontece? Por exemplo, quantos meses tem? Esse é o segundo mês, né? O que foi ajustar tudo aquilo? Eu estou em constante avaliação minuciosa o tempo todo. Uma não pode ver a balança. O que é essa teoria de balança? Esconder a idade, esconder dados, esconder 300 mil coisas racistas que são roubadas para dizer que é natural, cabelo, mega ré, tal. Teria tempo para medir e pesar. Não conseguiu. Uma não quer, a outra seria hoje que está sozinha e quer segunda-feira. Segunda-feira você passa a fitinha com 2 pessoas. Passar a fita, pesar. Isso é coisa de gente que já é preguiçosa e não gosta de malhar. Atrapalha o negócio, aí fica. Eu não queria na quarta-feira. Ó, nós vamos voltar na terça. Você vem na quarta pra gente, que a gente não quer perder aula. Eu já vou cortar isso aí de novo. Fiquei puta da vida. Né? Igual as 2 aulas que eu praticamente perdi. Eu entrou em chover isso, aquilo. Enfim. Né? E isso coloca na condição, ela não faz avaliação. O que é fazer avaliação? Sobre todo o conceito que eu sei, determinadas mensurações. Eu não gosto de ficar nem de joelho, nem isso e aquilo, mas de medindo os outros. E o que é um protocolo de fachada, pessoas que não estão na sala, que têm câmbios paralelos, que estagiários sobre isso, que não fazendo isso, que não são entre isso, entre todas as academias e as salas, tudo que é muito tenebroso, tudo nas minhas costas. Eu não consigo receber mais, cobrar mais, é colocado a pesar e fazer isso 300 mil vezes, né? E eu criei protocolos observativos sobre o que é o fator real das coisas que você faz minucioso, só que eu tomo no cu o tempo todo. Tudo tem que ser cada vez mais, e quanto mais você fala, mais informação você tem na mão deles, mais eles são cambistas mercadóricos, continuam sempre largando tudo para terem contato e conversa com o outro, parcializados para ganhar droga, do pequenininho ao grandão. Então quer dizer, então eles já têm o clichê que é só entrar, que existe essa guerra de crefe, que existe essa guerra de corpo, que existe essa guerra que geralmente eles estão escândalos tenebrosos. Então assim, é muito humilhante tudo isso. Efetivos que não praticam nada, quando aparece você vê que eles não ganham pouco. Existe a guerra de ganhar dinheiro totalmente independente em outras instituições, terem muito ouro, terem muita condição de pagar personal, não terem prática de merda alguma, estarem envolvidos em relações sexuais tais, droga livre, tudo isso, inclusive velhas. E são interceptadores, ou seja, quando tem os escândalos de pedofilia, um monte de coisa, sabe de onde vem, quem intercepta para qual, a troco de quê, finge negligência, porque uns atrás de pornografia totalmente livre, swing total, ficam loucos com a mudança da composição corporal, e a maioria que muda querem o tal de mudança de sexo, e eles querem curtir quando eles não têm essa independência, ou eles não estão questionando corrupção, pedofilia, coisas custeadas no ponto do lápis. Vai falar para algum pobrinho aqui, a não ser que esteja em imediatismo tal, né? Que quer algum agudo comer muito, já roubou, tem algum desmanche, está foragido, vai pagar de pobre, que eles não têm dinheiro para pagar. As receitas entre incongruentes, entre ortomoleculares, né? Todos esses, que é o nutricionista, o que é o endocrinologista, o que é o médico desportista, o que é o treinador, não sei o que só sabe descer de peso, que só sabe o especialista. As receitas são incompatíveis em uma semana. A quantidade de whey protein e de remédios
que a manipulação não entrega no tempo, não acha a marca e o que eles isolam no tempo, soltam cheques e dão calote em tudo e fazem toda forma de programa e câmbio para poder pagar tudo. Essa coisa de diet light, totalmente incongruente, totalmente assim, eles não abrem mão de comprar e tem, né, coisas de uma dietinha, 1.000 e tanto, não sei o que, e não fechar o final do mês e se tornarem vendedores de tudo para não abrir mão de ter tudo o tempo todo exercício o tempo todo, o dia inteiro na academia, também feito no trabalho, também todos se tornaram comerciais fitness que não trabalham. A estética da cara se tornou absurdamente descabido, como muitas outras coisas, e passam a ter tudo. Não é porque você tá olhando que ele tá feinho, que tá caído, que ele já não tentou 500 mil vezes e tá atrás disso. E, inclusive esses experimentos, testes de faculdade, de lugares paralelos, de coisas fora de consultório, como escândalos dentro de consultório que não são computados, porque ambos buscam a putaria, a intimidade de alguém para pagar. O que virou critério de liberdade? Que quem responsabiliza a questão da velocidade e desvelocidade das coisas, sobre o que se tornou picar o sexo, né? Ou justificar qual é o limite da preliminar, o limite da gestação, da artificialidade, do futurismo, colocado como medicina avançada, a quem ficam os méritos, né? Sobre todas essas coisas, é tenebroso e absurdamente veloz, de um dia para o outro. Ou você, se você tiver um relacionamento em qualquer lugar, ou tem que estar sobre o controle deles, como plano A, plano B, plano C, que faz parte da mercadorização, que eles não te consideram, eles não querem ler, eles não querem ouvir, fala logo com o bunda, são cínicos entre as caras e bocas. Então, como você tem um recurso próprio de busca constante que tornou uma queda enorme, sem quiser recurso dialogável, vai falando, vai entendendo, mas não tem satisfação de felicidade alguma, então, e você não consegue felicidade alguma dentro do espaço e você vê. Usa todas as formas de situação, é muito grave você ter uma pessoa, você ser formado e a pessoa não ser. Eles estão cambiando, usando recursos de chantagem em cima, enriquecendo, mudando o corpo, mudando até a hora de procurar novinhos que não questionam, que estão afim do máximo de putaria e não questionam o que eles fizeram no passado e que tem câmbios independentes. Isso vira um sistema de desqualificação quando você é mulher, na medida em que o que é acatar quando pararam de dar bunda e ser viado, ou aceitarem condições coletivas e swing para fingir que são machos viris grupais entre as mulheres, que o que vira, quando a coisa vira coisa degenerativa, efeito colateral, entre o jogo da passividade conveniente a quem vira atividade justificativa, tá? Porque aquela é viada, aquela não fode, ou aquela é lésbica, ou esse pedaço é isso e aquilo. Então fica um câmbio na mão de todos eles, entendeu? E todos eles querem buscar a mudança do pau grosso, se realmente goza muito, se realmente tem muito orgasmo com ou sem bomba, entre todas as drogas que eles já usam, Viagra, então justificar que constantemente eles têm que ser estupradores. Eu falei que eu experimentei o Viagra, né? Comprei na época, dei para aquele boi sonso experimental também. Falei, eu quero saber em função de outros hormônios. Comprei com a Virginia Alves lá, indo para lá perto, lá, na Vila Nova, lá do lado de cá, onde era Venâncio Flores, lá em Aracruz, né? Que ela tinha a farmácia, cambista de tudo, envolvida entre casos de pessoas paga de rico, corpão, cirurgia, bomba, tudo. E o que foi eu estar doente, arrastada, assim, com muita dor na lombada, ela ter que me aplicar uma injeção no banheiro. E isso implicava todo o câmbio que é livre, juntar todo mundo em cima de mim, ele falar que era proibido eu fazer aquilo, que ela precisava de trazer antes de eu trabalhar, dar uma injeção. Eu tomei esporro do Carlinhos e isso implicou que coincidiu, que foi no dia que eu pedi o Viagra. A gente conversando sobre um monte de coisa, aí eu falei, traz pra eu ver como que isso funciona no corpo. Nada, questão assim, o que é fazer, esperar um horário, estimular, o que é isso, querendo entender em função de dosagens hormonais e de coisas tais. Então é muito tenebroso, é tudo muito grave e é tudo o trânsito inicial de que eles não credibilizam mudar o corpo. Se você compartilhar coisas tipo, um precisa malhar, você dá um tênis. Existe um momento que eles vão vender, eles vão trocar em desmanche, em tráfico, rir da sua cara, superfaturar, ganhar intimidade, querer tudo que está na sua casa antes daquilo ali e tal, não pagar, criar câmbios de outras coisas para pedir para você trazer e não pagar. E ainda implica eles virarem cambistas livres. Isso implica em escândalos não computados, quando só no meio do caminho, aborto, estupro, jogo de estupro, golpistas que precisam se machucar indicado pelo próprio médico,
para indenizações e coisas de previdência, atestado, de aposentadoria, coisas tenebrosas. Então, o que eu queria dizer lá? Até que ponto emitiu tanto cheque para tanta gente que quis me dar um golpe para pagar a cirurgia. Estava controlando a cirurgia, eu não sei com o quê, porque o marido nunca incomoda quando vai trocar o mega ré tantas vezes. Como que não incomoda? Eu já vi quebra-pau de minha mulher, cara, isso não tem hoje, isso e aquilo, e paga-se uma coisa como se não pudesse mexer com dinheiro guardado, que não tem, mas mesmo eles têm um câmbio, todos eles juntos, e o que é o cálculo de falência. Sair de um lugar, operacionar uma coisa até o momento de largar tudo para trás, embargar, eles estão conectados com governantes específicos, tipo vereadores e tal, que vai jogar para o outro, vai ficar arquivado, vai não sei o quê. Então eles vão linchando tudo, ganhando novas populações, montando, né? Você sabe o que aconteceu ali, por que fulano saiu da sociedade? Então eles vão criando entre situações várias. E o Rio de Janeiro é um lugar de câmbio muito direto aqui dentro, inclusive entre os anseios voltados às conexões dos que viajam para a Europa, para os Estados Unidos, né? O que é tudo sobre o governo dos trabalhadores já era nosso, então faça-se ter um câmbio, que é quem tem o CRAS na mão, quem tem o que vira criar o contexto para eles tirarem por fora e fazerem políticas constantes de darem benefícios e ficarem como miseráveis que não são, ganham tudo, inclusive as instituições acatam sobre outros câmbios muito maiores, câmbios de influência, se eles forem intitulados como drogados, como prostituídos, aquilo que na cabeça deles não vão muito longe, que não afeta o tradicionalismo dele, eles são preferenciais, continuam recebendo por fora, inclusive percentuais de férias e 13º sem a carteira, para manter um sistema inclusive aqui dentro, entendeu? Então, o que foi grave sobre todas as instituições e todas essas questões colocadas aqui dentro? E de total consciência, de total câmbio muito grande entre advogados, a quem juízes se decifre os escândalos das casas e das camas, milícias, mesmo que fique uma vez, milícia, coloca milícia como militarzinho, sobre qual lugar que vai ter blitz, que não pode passar, avisa esse, avisa aquele, entre o tráfico de drogas total. Basta entrar uma vez ou nem concluir aquilo, eles passam a ser, né, a quem decifre bicho e a rota do tráfico, usando tudo, a falsa medicina, a falsa prevenção, o falso curativismo, os contaminados com kits e documentações irregulares emitidas por todos eles, né? A quem justifica em qual casa você acha qual bicho que não pode, que estão estudando coisas isoladas para outros lugares do mundo, né? Tudo isso daí, e entre medicina que não é medicina há muito tempo, e isso vira automaticamente trânsito livre para acobertado por todas as religiões, inclusive tribais, alternativistas, tal, só que cai muito como gravidade no Brasil, entre o católico, o crente e os mosteiros também, inclusive, entendeu? A quem justifique maçom, espírita, que geralmente todos são não praticantes e modernizados, então eles estão atrás de homossexualismo, shopping center, muita coisa cara, muita riqueza, então automaticamente fica muito em cima, porque mesmo quem está com a mão nas propriedades e aceita ser político e não ser religioso, então eles têm, né, entre acidentes, entre condições climatográficas, miséria ou reconstrução de coisa, ter que mostrar a obra, através das obras, distribuir entre todos eles, se passa em tal lugar, aproveita, abre a casa de aluguel, limpa aquilo, entrega aquilo, fica na mão de tudo. Fica absurdamente incontrolável trânsito de entrada e saída, de identificar qual que está comendo quem, que geralmente estão comendo todo mundo e é quem você menos imagina, inclusive parentes da família. É muito assim, escancarado. Se você trabalhou dentro da academia como eu, que é raro encontrar alguém, eu não encontrei nenhum. Todos querem dinheiro no bolso, foda-se. Inclusive os que não mudam o corpo são os que mais aplicam, porque aí querem sexo, outros infidelidade, não perdem tempo malhando, perdem fudendo e roubando de todas as formas. Um pouco do que eu ia falar ontem, não falei. Uma coisa muito simples, que era retratar de novo, recortar com uma nova condição a questão aqui e repanoramicizando o que eu colocava como desbravar habilidades, condições maturacionais dentro das academias, entre cada academia, que aparentemente Vitória era um grande e pequeno, mas o que implicou ir a campo com uma pesquisa, né, com entrevistas, com condição de desbravar o mercado de trabalho enquanto licenciatura plena, que viria a ser bacharelado, né, ou todas as coisas que ficaram categorizadas sobre a minha responsabilidade. Então, aparentemente, o que era ao ponto de eu mesmo ir a pé, querendo amarrar instituições, porque o câmbio deles era absurdo, e para ver se isso favorecia o profissional. Eu já tinha a concepção periodizatória muito grande, já tinha uma competência muito grande, né?
como eu diagnosticava, já ter total conhecimento intradepartamental, multinacional, internacional, e até que ponto você é rebaixado o tempo todo até a hora deles decretarem falência, linchar qual que comeu qual, ou entre as guerras minuciosas de como você cataloga, independente deles se tornarem invasivos, o que são questões diárias. Como eles se apresentam, o que, que eles comem, o que, que eles vestem, o que, que implica em você ter ou não ter um benefício, até onde gastar, porque você tem que entender isso dentro da rotina de trabalho. Aí eu fui ficando. E foi ficar, é problema não ficar também. Ah, opa, então vamos resolver isso aí. O que, que virou verbo gerundicidade presente, transcendência laica indireta, o morto-vivo, o correntismo, a física, a educação física. São indústrias de base, indústrias de topo, porque o sexo é livre, a busca diz que eles têm cobertura total para estarem fora de casa e simplesmente querem sexo independente de quem seja. Então virou tudo virtual. Então eu conheço o pinto, a buceta, geralmente o pinto da maioria deles, porque é o que chega atrás de homossexuais, eles dentro de hotéis, dentro de escalas, mandam você ver até nos celulares dentro da academia, eles sentados nos aparelhos e tudo, até porque eles mudam imediatamente e dá tempo de você ver pedofilia, fotos com criança, fotos com geralmente roupas de noiva de casado, que exigem que coloque. E o câmbio é feito com tudo isso daí. Tudo muito assim, muito escancarado mesmo, muito escancarado.